Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Abraçar você que todos os dias está conosco assistindo o programa Despertar. Eu tenho ouvido muito esse depoimento de tantas pessoas que falam que o momento do programa Despertar é um instante em que a família está reunida, que as pessoas estão juntas, podendo ouvir aqui o tema que é debatido, que é conversado, né? E também levar para a casa a discussão daquilo que está existindo como uma oportunidade para se conversar sobre tantos temas importantes. A gente sente a responsabilidade nisso tudo, mas também sente a alegria de poder estar contribuindo para o crescimento da sua casa, para que você possa refletir também em alternativas possíveis para ser mais e mais feliz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você estar junto conosco. Eu aproveito para mais uma vez fazer o convite de você estar conosco no Facebook, facebook.com/Despertar Programa, mais um canal, mais um meio para a gente poder assistir, comentar, conversar o programa Despertar. Obrigado pelo carinho, estamos juntos. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Fabiano. Bom dia a você que nos acompanha. Para participar do Despertar, basta você escrever para a gente. Através do e-mail é o despertar@tvcorreio.com.br. Se você prefere escrever uma carta, aí você coloca TV Correio, Programa Despertar, coloca o nome do programa para chegar mais rápido nas nossas mãos e coloca o endereço, Avenida Pedro II, 623, CEP 58013420, Centro João Pessoa. Hoje, Fabiano, nós vamos falar sobre a Lei da Palmada. Nós temos recebido alguns e-mails, né, solicitando orientação, dá uma ajuda para a gente, como é que a gente educa o filho, como é que a gente corrige. E aí, entre esses e-mails, eu vou ler um deles, diz assim: bom dia, assisto o Despertar todos os dias, interessante os assuntos. Gostaria de pedir, Fabiano, que você esclareça melhor sobre a Lei da Palmada. Eu particularmente acho que tem muita gente que não entende a diferença entre corrigir e espancar. Eu tenho 53 anos, apanhei da minha mãe, do meu pai e tinha ainda o meu irmão mais velho que tinha 11 anos a mais que eu. E ele tinha autoridade para reclamar e corrigir os irmãos. Apanhei de corda, de fio, de cinto e chinelo. Não criei os meus filhos assim, mas os meus irmãos sempre se vangloriam e se vangloriaram dos nossos pais, que batiam, e nenhum dos 9 filhos seguiram o caminho mau. Vejo hoje muitos pais com dificuldade de dizer não e outros que reclamam de tudo do filho. As crianças de hoje são tão diferentes das crianças de antigamente, o senhor não acha? Aguardo a sua reflexão. Antônio Melo, do Bessa, aqui de João Pessoa. Obrigado, Antônio, pelo seu e-mail, que dá a oportunidade de falar, né, sobre um tema muito importante e controvertido, às vezes e muitas vezes incompreendido. Veja só, o que é que se pretende com relação à Lei da Palmada? Se pretende, pedagogicamente, orientar, formar pais para o cuidado no excesso com relação àquilo que a gente tem como difícil, porque a realidade de você bater, ela traz um prejuízo muito grande para o desenvolvimento da criança. Basta entender que ela é profundamente humilhante. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer e repetir isso, de que apanhavam desse modo que você está colocando aí, que os seus pais batiam de uma forma usando instrumentos até que causam profundas dores, marcas no corpo inclusive, e que acham que são em virtude dessa situação do pai ter corrigido, da mãe, pai ter corrigido desse modo. Veja só, primeiro dado, muitas dessas pessoas nem sequer repetem com relação aos filhos, né, esse tipo de tratamento. Até porque lá sabe o que foi gerado como sofrimento emocional diante de uma situação como essa.
Eu preciso deixar logo claro que ninguém é favorável a que o filho não seja corrigido. O filho precisa ser corrigido. Mas a gente precisa entender como corrigir esse filho e qual a consequência dessa correção. Porque nós temos muito mais do que a pretensão de que o filho não volte a fazer aquela atividade errada, aquilo que ele fez por merecer um castigo. Mas nós queremos que ele tenha uma consequência sem que tenha um comprometimento no seu desenvolvimento. Vamos dar um exemplo prático aqui. Supor que o menino risca a parede, né? Então, o pai use de uma violência ou de uma força muito grande, batendo de uma forma intensa nesse filho. Duas coisas poderão acontecer. É claro que ele vai aprender que é errado riscar a parede. Mas ele vai aprender também duas situações. Ou que alguém fazendo algo errado pode ser corrigido a partir da violência, portanto, desenvolvendo uma cultura de violência, e isso vai acontecer, inclusive, em situações, por exemplo, como espaços escolares, onde alguém fazendo alguma coisa que ele julgue errado, ele vai responder do mesmo jeito, com a violência, ou, de um outro modo, ele vai ficar tão sufocado com relação a isso, que ele vai perder a condição de se autoafirmar em situações em que possa surgir como uma ameaça. Vamos imaginar, por exemplo, um chefe, um superior do trabalho que possa dispensar para ele um olhar mais intenso ou talvez falar mais rispidamente. A conduta e o comportamento dele pode ter a ver com aquilo que ele aprendeu como forma de ser tolhido na sua condição de se expressar. Então você veja muitas pessoas que vivem de uma forma se coloca como pessoas inferiorizadas e que tem a ver justamente com o medo do que possa vir em virtude de uma atitude errada que ele possa cometer. Então, é preocupante a situação de quem trata os filhos desse modo. O pai precisa corrigir, é dever do pai e da mãe corrigir o filho. Agora, essa questão da violência, o pai primeiro perdeu o argumento de um convencimento, que é fundamental, e pode ser corrigido não de uma forma que deixe essas marcas, e eu estou falando de marcas emocionais, tão profundamente nos filhos. Então, você pode tirar o que ele gosta, né? Punir, por exemplo, o seu filho gosta de brincar com jogos eletrônicos, né? Ou gosta de fazer determinada atividade, você pode tirar para que ele possa sentir e refletir a respeito do mal feito que ele realizou. Agora, você imprimir nele uma condição degradante, uma condição humilhante, e a gente, deixa eu falar aqui, na época que estava à frente da vara da infância e da juventude, meus amigos, isso semanalmente, nós encontramos casos absurdos, isso que chegam ao juizado da infância e da juventude. Vocês não têm noção do que existe no Brasil a respeito da situação de correção dos filhos, de excesso, de mortes. As estatísticas são absurdas e preocupantes. Então, às vezes, o pai não tem um controle emocional na hora de uma correção, se excede, diz coisas que marcam profundamente. Eu estou colocando aqui situações de crianças traumatizadas na clínica mesmo. Nós já atendemos uma situação de um caso, eu me lembro bem, que o pai falava que quebrava a cara do filho. E o filho tinha, portanto, já com uma idade mais crescida, uma dificuldade imensa e medo de tudo, de ter a cara quebrada por outras pessoas. Então, veja como ela construiu isso mentalmente a partir de uma fala. Então, você tem outros instrumentos, pai, para afirmar a sua autoridade. Você não precisa usar dessa violência para impedir que seu filho faça isso ou faça aquilo. Você não deve, portanto, humilhá-lo no sentido de deixá-lo de uma forma que se sinta inferiorizado,
mas, ao contrário, você precisa fazer com que ele compreenda a sua mensagem e, mais do que isso, ele possa, então, internalizando a norma, não mais voltar a praticar sem ter o comprometimento no seu desenvolvimento. Muito importante. Amanhã, gente, estaremos de volta. Você fica agora com o programa Mulher Demais com a minha amiga Fernanda Albuquerque.